Em meio à área urbana da 19ª maior cidade do mundo, localiza-se a Floresta da Tijuca, uma das maiores áreas verdes urbanas do Brasil. O local abriga trilhas, cachoeiras, grutas e a Pedra da Gávea, o maior monólito à beira-mar do mundo. Com 842 metros de altura, o acesso ao cume da Pedra da Gávea se dá por meio de uma trilha pesada, que inclui fortes desníveis e trechos verticais expostos, que só costumam ser vencidos após 4 árduas horas de caminhadas por pessoas de bom preparo físico devidamente equipadas com apetrechos de montanhismo e de escalada. Suas formas peculiares são fonte de misteriosa inspiração. Relatos envolvendo avistamento de luzes estranhas e mau funcionamento de equipamentos eletrônicos não são incomuns. Algumas pessoas enxergam nas suas formas uma esfinge claramente esculpida por algum povo ignorado pelos registros históricos, com um rosto muito bem definido. As lendas que cercam a Pedra da Gávea são reforçadas pela presença de marcas singulares encontradas na sua lateral, as quais são frequentemente identificadas como sendo antigas inscrições esculpidas em língua fenícia. Mas as lendas dos mistérios também incluem histórias que envolvem a presença de possíveis pirâmides, de supostos hieróglifos esculpidos, de pedras em formatos insólitos, passagens secretas para o interior da esfinge, câmeras ocas no interior da pedra e até mesmo a tumba de um antigo príncipe fenício ou de um faraó egípcio. Mas afinal, qual é a verdade que se esconde por trás de tantas histórias? Para saber a resposta, me acompanhe até o final do vídeo. E enquanto rola a vinheta, já deixa o seu like, porque eu garanto que vai valer a pena. A cup of coffee in the morning. A coisa toda teve início ainda na época de Dom João VI, quando ele veio para o Brasil fugindo do avanço das tropas napoleônicas sobre Portugal. Na época, Frei Custódio, então diretor do Museu Nacional, relatou ao imperador sobre as inscrições encontradas na Pedra da Gávea, que ele suspeitou poderiam ter sido feitas na época do descobrimento do Brasil. Após o regresso de Dom João VI a Portugal, seu filho, Dom Pedro I, então com 13 anos, assumiu o trono, enquanto o Brasil era governado por um regente. Dando sequência ao interesse pelo tema, que era nutrido pela alta corte e pelos eruditos daquele tempo, em 1839, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro promoveu um estudo para analisar e copiar as marcas presentes na área. O resultado foi a produção de um relatório inconclusivo sobre se as marcas representavam ou não uma escrita fenícia. Mais do que isso, o relatório não foi conclusivo sequer sobre se as marcas seriam o resultado de intervenção humana no local ou se seriam apenas marcas meramente naturais. Já na década de 1930, o historiador amazonense e fundador do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas, Bernardo de Azevedo da Silva Ramos, promoveu estudos na área. Dessa vez, o veredito foi de que tratava-se efetivamente de uma legítima inscrição fenícia, a qual ele traduziu como Tiro, Fenícia, Badesir, primogênito de Jetbaal. Na sequência dos fatos, já em 1954, José Henrique de Souza, polígrafo, ocultista, eubiota, maçom e fundador da Sociedade Teosófica Brasileira, acrescentou coesão à tradução e a interpretou como Jetbaal, fenício de Tiro, primogênito de Badesir. Ainda segundo José Henrique de Souza, a história envolvendo a presença do rei fenício na costa brasileira aconteceu quando Baalzir, ou Badesir, fora exilado de Tiro, capital da Fenícia. Na ocasião, ele teria navegado em direção ao ocidente e atravessado o Atlântico na companhia dos seus filhos gêmeos, Yetbaal Bey e Yetbaal Bel. Durante a travessia da Baía da Guanabara, a embarcação com os filhos do rei exilado afundou e ambos morreram afogados. Seus corpos teriam sido resgatados e colocados sob a Pedra da Gávea, quando o local então teria se tornado uma tumba para os príncipes. Dessa forma,
a Pedra da Gávea estaria abrigando, já há quase 3 milênios, os restos mortais de ambos no interior do monólito, cujo acesso se daria por meio de uma cavidade ainda não descoberta. Mas o fato é que os historiadores e os arqueólogos não se convenceram nem com a questionável qualidade da tradução feita pelo amazonense Bernardo de Azevedo da Silva Ramos e nem pela dramática história contada pelo professor José Henrique de Souza. Antes que a década de 1950 chegasse ao fim, o Ministério da Educação e Saúde do Brasil negou que o local apresentasse qualquer tipo de escrita. Pondo fim à questão, foi declarado que aquilo que parecia ser uma inscrição na Pedra da Gávea nada mais era do que os efeitos da erosão. No ano 2000, uma equipe de geólogos subiu até o cume da Pedra da Gávea com equipamentos para determinar se o monólito possuía qualquer espaço oco. Os resultados obtidos seguiram no sentido de que a estrutura era totalmente sólida, não havendo, portanto, túneis internos ou túmulos. A equipe concluiu também que as supostas inscrições eram apenas sulcos verticais que haviam sido formados nas partes menos resistentes da pedra, consequência de processos erosivos de seus minerais. A arqueologia brasileira nega a existência de inscrições fenícias em qualquer parte do país, de forma que o rosto da esfinge e as inscrições na lateral da pedra são explicadas por meio do efeito de pareidolia, quando o cérebro humano encontra formas definidas em superfícies difusas. Mas isso ainda não põe fim à questão. Por trás de toda essa discussão sobre a Pedra da Gávea, encontra-se um debate ainda mais antigo, que envolve a hipótese do contato transoceânico, o qual postula que populações pré-colombianas do continente americano teriam tido contato com povos antigos da Eurásia e África desde épocas anteriores à era cristã. Algumas evidências de contatos transoceânicos são bastante robustas, como é o caso da presença de nicotina e cocaína constatada em antigas múmias egípcias. Nesse caso, legistas e egiptólogos concluíram que a presença dessa substância nas múmias refletia o seu emprego no processo de mumificação e não no consumo em vida. Embora os exames sejam conclusivos quanto à presença de nicotina e cocaína, não existem hipóteses formuladas sobre a origem dessas substâncias, tendo em vista que elas encontram origem exclusivamente no continente americano. Nesse mesmo sentido, seguem as pesquisas dos linguistas, as quais têm revelado resultados que dão força à hipótese do contato transoceânico. A linguística comparada aponta surpreendentes semelhanças entre algumas palavras usadas tanto nas línguas indígenas do continente americano, falada desde épocas anteriores à América pré-colombiana, como nas línguas semíticas e indo-arianas, faladas por antigos povos do Mediterrâneo e do Oriente Médio. Índio-araucanos do Chile, para designar cidade, usam a palavra car, semelhante a cart, a palavra fenícia para cidade. A palavra araucana para sol é anta, a mesma usada pelos antigos egípcios. Os sumérios usavam a palavra baal para machado, e os araucanos também. A palavra da língua maia talak, que significa não sólido, é semelhante a Talath, o nome da deusa do caos da Babilônia, que também se assemelha a Thala, mar em grego, e também a Tlaloc, o deus asteca da chuva. Shapash é o deus sol dos índios Klamath, do Oregon, Estados Unidos, e também o deus sol de outro povo, os sumérios. Essas curiosas semelhanças têm servido de trincheira para os defensores da hipótese do contato transoceânico, que já se mostrou correta uma vez quando demonstrou que os vikings de fato estiveram presentes no continente americano cerca de 500 anos antes de Colombo, oportunidade na qual os descendentes do lendário navegador e comerciante norueguês Erik o Vermelho estabeleceram assentamentos na Groenlândia e no Canadá. Na realidade, as hipóteses das teorias que se relacionam à hipótese do contato transoceânico são muito antigas e surgiram na sequência da repercussão das grandes navegações. Elas remontam às décadas de 1640 e 1650, quando eruditos europeus daquela época escreveram sobre supostas viagens das frotas do rei Irão, de Tiro, na Fenícia,
e do rei Salomão, da Judéia, ao rio Amazonas. Coisa que, segundo eles, teria acontecido ainda no século IX antes da Era Comum. Na sequência dos séculos, surgiram novas ideias associando o surgimento da religião dos índios tupis, que se deu por volta do ano 1000 AEC, ao início da presença fenícia na região do Nordeste brasileiro. Mas onde os eruditos renascentistas se inspiraram para formular essas ideias? O fato é que os próprios grandes navegadores europeus se inspiraram nas mesmas fontes dos eruditos do século XVII, antes mesmo de terem se aventurado pelos oceanos insondáveis 2 séculos antes. O mapa de Piri Reis, datado de 1513, se apresenta como uma evidência nesse sentido e é, talvez, a maior evidência arqueológica a favor da hipótese do contato transoceânico. Esse artefato arqueológico é o fragmento de um mapa, centrado na cidade de Alexandria, elaborado pelo almirante, geógrafo e cartógrafo do Império Otomano Piri Reis. É o mais antigo mapa conhecido, mostrando a costa ocidental do continente europeu, o norte da África, as ilhas do Oceano Atlântico e a costa oriental da América do Sul. Adicionalmente, o mapa mostra ainda os contornos do continente antártico, tudo com razoável precisão. Mas o insólito do mapa se refere ao fato de que o contorno do continente antártico apresentado corresponde aos limites que a crosta apresenta debaixo da calota polar, contando com uma riqueza de detalhes que só foi possível de ser alcançada recentemente, a partir de imagens de satélites obtidas só em 1956. O próprio Piri Reis, contudo, afirma que as fontes das informações que permitiram o desenho do mapa são muito mais antigas. Todas essas histórias e evidências culminaram com as famosas aventuras do lendário coronel e arqueólogo inglês Percy Fawcett em terras sul-americanas, o qual desapareceu misteriosamente na região da Serra do Roncador após telegrafar para sua esposa dizendo que estava prestes a ingressar em território inexplorado. As supostas evidências arqueológicas que dão apoio à teoria da presença fenícia no Brasil são, além da Pedra da Gávea, o Rochedo dos Arvoredos e a Pedra do Ingá, entre outros pontos do território brasileiro. Outra história bastante controversa que se baseia nessas mesmas evidências, mas que vem despertando cada vez mais o interesse de estudiosos, refere-se à localização da lendária e misteriosa terra de Ofir. Ofir é um personagem bíblico do Antigo Testamento, mencionado como um dos filhos de Joctã, da descendência de Sem, filho de Noé. Ofir era o nome de uma grande região citada na Bíblia, famosa por sua riqueza, a qual era associada a Ofir. Essas terras eram de localização incerta, mas localizavam-se sabidamente a oeste do mundo conhecido. Certo era que o rei Salomão recebia carregamento de ouro, prata, madeira, sândalo, pedras preciosas, marfim, macacos e pavões vindos de Ofir a cada 3 anos. Segundo os autores que defendem a polêmica hipótese, essas ricas terras se localizavam no interior do continente sul-americano. E as evidências apresentadas a favor dessa suposta conexão Fenícia-América do Sul, que teria existido desde a mais remota antiguidade, vão desde as semelhanças verificadas entre as línguas dos povos nativos da América do Sul e a língua fenícia, até as interpretações de sinais presentes na Pedra do Ingá, na Pedra da Gávea e em outros sítios e supostos sítios arqueológicos localizados em solo brasileiro. As teorias que envolvem a hipótese do contato transoceânico também se apoiam na presença de supostas referências semitas encontradas em lendas, tradições e nomes de localidades na América do Sul. Todas essas teorias nasceram a partir de uma conjunção de fatores que inclui a presença de antigas lendas europeias, anteriores mesmo à descoberta do Brasil, a achados arqueológicos em terras sul-americanas e ao avanço dos estudos arqueológicos e linguísticos das últimas décadas, os quais identificam flagrantes coincidências envolvendo arquitetura, religião, mitologia e os calendários de povos pré-colombianos e seus contemporâneos da Eurásia e África.
Nesse sentido, a Pedra da Gávea representou, durante décadas, a trincheira brasileira na qual se instalaram os defensores da hipótese do contato transoceânico. Dessa forma, o debate em torno das inscrições na Pedra da Gávea é apenas a ponta de um iceberg, o qual faz referência a uma discussão maior e que se junta a outras teorias, que, embora sejam vistas com reserva pelos acadêmicos, apontam todas para uma mesma direção. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo da semana. E se você me acompanhou até aqui, se inscreva no canal para que você seja avisado sempre que novos vídeos forem postados. E, além de tudo, isso fortalece muito o meu trabalho. E muito importante, diga nos comentários o que você pensa de todas essas histórias que eu contei aqui. A hipótese do contato transoceânico faz sentido para você? Um grande abraço e até o próximo vídeo! A cup of coffee in the morning, and I get the paper, I check the